Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Manuel, sou pastor da comunidade cristã Vida Abundante e eu vou estar aqui hoje, nesse 31 de dezembro, falando uma mensagem para você a respeito de como é que foi o nosso ano, uma mensagem de motivação para você 2021 e compartilhando nesse momento de passagem de ano o que a gente passou e o que será do nosso futuro. Se a gente tivesse que falar de 2020, é uma coisa muito interessante porque muitos de nós teríamos muito a comentar. O que falar de 2020, não é verdade? Porque a gente começa, na verdade, olhando para janeiro. E talvez em 31 de dezembro de 2019 você estava numa tremenda expectativa. Você estava sonhando o que você ia fazer em 2020, viagem, planos, conquistas, uma série de coisas que você estava planejando, mas de repente o que você encontrou? No mês de março nós fomos surpreendidos por uma pandemia que nos obrigou a nos recolhermos às nossas casas, que fez com que nós mudássemos as nossas atividades, os nossos procedimentos. Ela já era conhecida. Em dezembro nós já ouvíamos na Itália que estava uma situação bastante descontrolada, mas a gente achava, como bom brasileiro, que isso nunca ia nos atingir, que nós sairíamos incólumes de toda essa situação e não veríamos problema nisso daí. Mas nós fomos atingidos, e atingidos bem, de uma forma muito intensa. E em março nós fomos obrigados a nos recolher aos nossos imóveis, criar o isolamento social. A recomendação era que a gente não saísse de casa, que as pessoas de mais risco fossem completamente isoladas, e nós nos separamos das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e tivemos que ajustar a nossa vida. Isso tudo, gente, foi um caos. Vamos parar para pensar. Que grande confusão. A gente não tinha as informações, era um desencontro de informações, cada um falava um negócio. Quem de nós não recebeu no seu WhatsApp receitas para não pegar Covid, né? E tinha de tudo, sabe? Passa a mão na cabeça e a mão na barriga, você não vai pegar Covid. E assim sucessivamente nós tivemos as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar. Desde comer alho, eu recebi uma dessa, né? Até aqueles que diziam, não, toma um remédio que produz cura da Covid antes que você nunca vai pegar. E a gente falava, pô, mas qual é a consistência que isso tem? Não tinha. O desencontro de informações era grande, não tinha vacina, cada médico tinha um procedimento, os atendimentos eram completamente diferenciados, e a gente teve que conviver com o quê? Com o desconhecido. O que virá? O que vai acontecer? Foi como se uma guerra mundial explodisse e nem o maior exército do mundo conseguisse segurar esse inimigo que vinha sobre a gente. E aí simplesmente todos nós ficamos escondidos. Eu me lembro, eu moro aqui em São Paulo, o silêncio da cidade ao longo da semana. Não existe isso, gente, nem no domingo. E aqui na região onde eu moro, simplesmente foi um silêncio que tomou conta de tudo mesmo durante a semana. Um silêncio que muitas vezes assustava, um silêncio que muitas vezes incomodava. Isso foi gerando um lado ruim na vida da gente. E muitos de nós começamos a nos sentirmos tristes. Triste porque triste pela separação das pessoas que nós amamos, triste porque perdemos pessoas que amamos, pessoas que pegaram a doença, pessoas que morreram de morte natural e nós não pudemos dar a Deus, não pudemos velar nem por 5 minutos aquelas pessoas. Nossos pais que nós nos distanciamos, trancamos a porta da casa deles por fora e não os deixamos sair, e nós também não fomos lá, sabe? Os nossos netos, os nossos filhos, nós fomos nos distanciando e nos distanciamos. A igreja não teve mais reuniões, não teve mais nada, e tudo isso, gente, foi algo muito difícil para todos nós, e uma tristeza sem fim tomou conta de nós. Essa tristeza, ela veio não só pela situação, mas veio também pela decepção com muitas coisas que nós vimos ao longo desse processo. E foi difícil, porque muitas empresas tiveram que tomar decisões difíceis, demitir funcionários no meio da pandemia, tomar atitudes de cortar custos e segurar para a empresa não quebrar, porque muitas empresas perderam seu faturamento na noite para o dia. Muitas empresas pararam de ter negócios, shoppings fecharam, lojas fechadas, os vendedores todos em casa, sem receber salário, muitas vezes um salário reduzido a 50%, a 25%. Teve casos de salários de 30%. Como você vive com 30% do que você ganha? E essa decepção tomou conta da vida das pessoas. E então o medo veio se apropriando, porque ninguém conseguia enxergar um horizonte.
Ninguém conseguia enxergar quando é que isso vai passar, quando é que vai mudar, quando é que vai melhorar. Ensaiamos algumas retomadas, algumas coisas ao longo do ano, mas ainda não estamos estabilizados. Isso tudo levou muitas pessoas a uma depressão profunda, a uma depressão muito chata, e incomodou cada das pessoas. Eu comentava com algumas pessoas que entraram em isolamento por causa da Covid, muitas vezes até nem sem ter pego, mas por proteção, porque tinham tido contato com alguém que tinha, tiveram um problema sério de depressão ao saírem do isolamento. Por quê? Porque ficava ali o dia inteiro e pensando: o que vai acontecer comigo? E agora? Eu vou morrer, eu vou para o hospital, vai acontecer isso, aquilo. Isso foi mergulhando as pessoas numa depressão muito ruim. Mas também teve um lado bom. O lado bom, gente, é que nós tivemos mais convívio familiar. Pais que não viam seus filhos, não conviviam com seus filhos, passaram a conviver, mesmo trabalhando em home office, trabalhando, quando retomaram as atividades, eles tinham que conviver com seus filhos, que não estavam muitos indo para a escola, ou estavam indo para a escola online. Não mais aquele negócio. Eu tive uma funcionária que foi muito interessante, que ela falou: João, esse período que eu estou em casa foi uma bênção. Porque eu descobri que o meu filho é autista, ele tem 3 anos de idade, e todos os dias pela manhã eu deixava ele na creche e pegava à noite. Eu não conhecia o meu filho. E agora que eu tive que ficar com ele em casa, eu notei que ele tinha algumas coisas que eram muito estranhas, um comportamento estranho ao longo do dia, muito estranho. E quando eu levei ele ao médico, eu descobri que ele é autista, e agora eu estou podendo trabalhar e curar a vida dele. Nós passamos a nos entender. Os primeiros dias talvez foram dias de muito atrito com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, mas passamos a nos entender, começamos a dividir as nossas fronteiras, os nossos relacionamentos, começamos a passar mais tempo na mesa de almoço, no jantar, porque só tínhamos nós, não podíamos sair, não podíamos fazer nada. O máximo poder era fazer uma videochamada com as pessoas. Passamos a comemorar aniversário com as pessoas pelo Zoom, pelo WhatsApp e tantas outras ferramentas que cresceram aí nesse período. Por quê? Porque não tinha como se encontrar pessoalmente, mas aprendemos a nos relacionar de outras maneiras. E isso foi muito bom. A gente aprendeu, gente, durante esse período de 2020, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção: muitos de nós, e a grande maioria de nós, passamos a dar mais valor à vida. Um valor que nós não dávamos, um valor que a gente achava que a nossa vida era buscar, trabalhar, fazer, quando na verdade a gente passou a olhar mais para nós mesmos. E isso é dar valor à vida. Muitos começaram a olhar e falaram assim: puxa, eu preciso dar uma emagrecida, puxa, eu preciso gastar mais tempo com a minha esposa, puxa, eu estou descobrindo que o meu filho, puxa, ele tem algumas coisas que eu gostaria que ele explorar ele melhor. Pais ensinaram filhos, deram horizontes, descobriram coisas desagradáveis também, mas o valor da vida passou a ter um feito diferente para cada um de nós. E isso é muito importante, gente. E uma coisa que a gente passou a dar, toda essa separação fez com que a gente desse mais valor às pessoas que nós amamos. Sabe? Aqui atrás de mim fica a foto da família. Na frente aqui está a foto dos meus pais e dos pais da Sueli. E atrás tem a foto dos nossos filhos, dos nossos genros, da nossa nora e dos nossos netos. E muitas vezes eu vinha aqui e olhava, não é um santuário isso aqui, mas eu vinha aqui e olhava para a foto da minha família e o coração apertava de saudade, porque nós aprendemos a dar mais valor. E a força de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo gostoso. Gente, como a gente deu mais valor a isso em 2020. Sabe, com isso fez com que a gente colhesse algumas coisas que talvez você não tenha prestado atenção, mas você se tornou uma pessoa mais forte emocionalmente. Você se tornou uma pessoa que passou a ter novas perspectivas, uma nova visão. Seus planos mudaram, as vontades se tornaram outras. Sabe? Porque a sua visão de uma nova vida se tornou completamente diferente. E nós passamos a enxergar as coisas de uma forma como elas são e de uma forma como elas podem ser. Então, quando a gente chega no dia 31 de dezembro de 2020, é muito interessante, porque nós podemos dizer que chegamos aqui com mais esperança. Porque começamos a ver horizontes. A vacina está aí, não sei quando nós vamos tomar, mas ela está chegando.
Não é verdade? Começamos a ver que a medicina começou a curar mais pessoas do que morrem. Ela descobriu técnicas, descobriu formas, conseguiu criar um padrão. Nós voltamos a trabalhar, voltamos a ter atividades. Isso tudo, gente, nos dá esperança de que nós podemos sair disso muito melhores do que nós entramos. Isso nos deu mais fé. Fé em nós mesmos e fé em que Deus está no controle de tudo. Fé naquilo que a vida tem para nós e nós podemos colher para a nossa vida. Fé naquilo que Deus se propõe a cada um de nós. E para 2021, o que é que nós vamos ter para a nossa vida? Primeiro, como já falei, nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que temos pela frente. Então nós temos que continuar a jornada. Ter mais cuidado, ser diligentes, proteção, não abusar e assim sucessivamente. Mas acima de tudo, continuar uma caminhada na nossa vida, sabendo que Deus tem um propósito para a nossa vida, sabendo que Deus, por pior que seja a circunstância que nós estejamos passando, Ele está olhando para nós e está pronto a nos ajudar e nos socorrer. Porque a gente descobre que o nosso futuro está nas mãos dEle. A gente, quando entende isso, a gente vive uma perspectiva completamente diferente. Nesse ano, no último mês de novembro, eu perdi a vida do meu sogro. Ele partiu aos 88 anos de idade. Uma pessoa que me abençoou, fez muita diferença na minha vida. Quando eu era recém-casado e toda aquela luta, aquela dificuldade, crianças novas em casa. E meu sogro sempre foi uma pessoa que me abençoou. E eu dou graças a Deus pela vida dele. Assim como eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, dos meus netos e principalmente da minha esposa. Sabe, nós temos que olhar essas relações e temos que valorizar isso na nossa vida. Mas também temos que valorizar o propósito de Deus na nossa vida. João, você sempre fala de propósito, isso. E eu quero nessa noite dizer para você, faça um 2021 com um propósito. O que é um propósito? Eu aprendi há muitos anos atrás com o Dr. John Haggai, que também nos deixou esse ano, de que propósito é algo que Deus plantou no coração de cada um de nós. Cada um de nós temos planos, temos sonhos, temos objetivos. Mas eles só podem se tornar realidade quando a gente está alinhado com Deus. Quando a gente está em linha com Deus. Não quando a gente está fora. Porque todas as vezes que você tentou cumprir aquilo que está no seu coração, o desejo que está no seu coração, sem Deus, você se deu mal. E a diferença é que quando a gente olha para 2021 e vê o propósito de Deus na nossa vida, e vê aquilo que está no nosso coração e coloca diante de Deus, a gente caminha de uma forma diferente. Porque a gente caminha na direção daquilo que Deus tem para nós. O tema do nosso ano será Vivendo o Propósito de Deus. Sabe, se você não tem Deus na sua vida, se você não declarou que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, eu recomendo a você fazê-lo nessa noite. Porque viver o propósito de Deus é pegar aquilo que Ele plantou no meu coração e colocar em prática, e sair caminhando nessa direção. E o texto bíblico em Salmo 138, verso 8, diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho medo de declarar isso. Em março, em toda aquela confusão, quando eu um dia estava numa meditação, em um tempo de oração com Deus, Deus me levou a um texto em Isaías que disse: a esperança para o seu futuro. E eu falei: Deus, como pode haver esperança para o meu futuro numa situação dessa? E Deus provou que havia muita esperança para o meu futuro. Porque Ele cumpriu muita coisa na minha vida. Coisas que eu imaginava que seriam impossíveis, elas aconteceram em 2020. Sabe por quê? Porque assim também diz a Bíblia. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem olhado para a sua vida. E nessa noite eu gostaria que você despertasse para essa realidade. Para olhar para um 2021 com fé e esperança e colocando a sua vida nas mãos de Deus. Não 2021 como simplesmente chega, graças a Deus acabou 2020. Não adianta você falar isso, tem 2021 para enfrentar. E as coisas não vão mudar. Porque o calendário de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2021 é igual ao calendário de 30 de dezembro para 31 de dezembro.
É só uma contagem que a gente diz que tem um começo e tem um fim. É uma etapa da nossa vida que se encerra. Mas os propósitos de Deus são eternos na nossa vida. Aquilo que Ele plantou na sua vida quando você era talvez adolescente e não se cumpriu, Ele está dizendo para você nessa noite que Ele quer cumprir na sua vida em 2021, 2022. Ele quer começar, Ele quer pavimentar uma estrada para fazer as coisas acontecerem. E eu quero convidar você a abrir o seu coração. Você que não tem Jesus na sua vida, você que foi convidado nessa noite e está vendo essa palavra, eu quero convidar você para parar nesse momento e fazer uma reflexão. Como você quer andar em 2021? Eu andei acompanhado em 2021, por toda a luta, por toda a dificuldade, Deus andou comigo. E eu quero dizer, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, peça para Ele entrar na sua vida agora. Peça para o anfitrião, a pessoa que te convidou para estar vendo esse vídeo, orar com você agora. Peça perdão pelos seus pecados. Pede para Ele fazer morada no seu coração e permita que Ele mude a sua sorte. A você, as demais famílias da CCVA, ou amigos e parentes que estão nos ouvindo nesta noite, pessoal da comunidade Fonte de Vida, quero dizer para vocês, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida em 2021. Não olhe as circunstâncias, não olhe o que as pessoas dizem. Quem tem a última palavra na sua vida é Deus. E Ele tem o melhor para fazer na sua vida, porque Ele cumprirá o propósito dEle para com a sua vida. Ele cumprirá. Coloque isso de uma forma bem clara. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo e agradeço pelo ano de 2020 na vida de cada pessoa que está me ouvindo. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar a Tua bênção e a Tua graça para esse ano que está entrando. Que a gente possa, Senhor, ter disposição, atenção e obediência para viver os Teus propósitos na nossa vida. Pai, eu oro para que o Senhor tire de nós toda tristeza, tudo aquilo que foi marca no ano de 2020 e que nos levou a, muitas vezes, até a ficar longe de Ti. Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe e peço que o Senhor nos ajude a ter um ano 2021 completamente diferente. Porque o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. E nós somos mais que vencedores. E queremos entrar em 2021 mais forte do que chegamos em 2020. Porque crescemos durante esse ano. E te agradecemos pelo teu cuidado e pela tua bênção na nossa vida. E apresentamos 2021 com toda a nossa expectativa, com todos os nossos planos. Pai, eu oro, Senhor, para que os teus filhos tenham sonhos, e sonhos grandes. Que os teus filhos tenham esperança para 2021. Que renasça dentro do coração de cada um deles a esperança e a fé. E que juntos nós possamos caminhar e viver cada um dos teus propósitos para a nossa vida. Eu abençoo cada lar e declaro sobre 2021 que o Senhor cumprirá o propósito dele para com a sua casa. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém e amém. Deus abençoe vocês e feliz ano novo.